bem-vindos ao Na Mesa do CRM Podcast. Estamos iniciando mais um episódio. Eu sou a Flávia Ferrari, consultora de CRM. Aqui comigo está a Fátima Periardi, também consultora de CRM. Olá, Fatinha. Olá, Flavinha. Vamos para mais um episódio? Bora para mais uma. Essa temporada está sendo patrocinada pela Zorro. A Zorro é a nossa grande parceira patrocinadora da Na Mesa do CRM Podcast. Com Zorro, usar o CRM se torna ultra leve. A plataforma, reconhecida como a melhor de 2025 pela Forbes, é uma verdadeira máquina de venda suave. Ideal para médias e grandes empresas, a Zorro CRM traz automação inteligente, visão 360 do cliente e personalização avançada, ajudando a acelerar ciclos de vendas, fortalecer relacionamentos e tomar decisões baseadas em dados. 100% em nuvem integrada a mais de 50 aplicativos. Zorro oferece segurança, escalabilidade e flexibilidade. Tudo isso com a vantagem de ser até 70% mais econômica para o seu time. Vamos de Zorro! E quem está aqui hoje é o Matheus, um super convidado nosso, diretor de Digital na Tânia Bulhões, com mais de 8 anos de experiência no varejo e no e-commerce. Lidera as áreas de e-commerce, marketing digital, CRM e experiência do cliente. Já passou por empresas como PagMenos, Vetex, ReHap e Americanas, sempre com foco em estruturar operações digitais e acelerar resultados no Omnichannel. Matheus Santana, seja muito bem-vindo. Primeiramente, é um grande prazer, Flávia, Fátima, estar aqui com vocês. Eu acho que, mais uma vez, estar nesse tipo de ambiente, fazendo esse momento de troca, compartilhando conhecimento, acho super legal. Então, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Eu acho que vamos lá para mais um episódio. Espero que esse seja tão bom quanto todos os outros convidados. Será, com certeza. Comigo, e vamos lá para as nossas trocas de hoje. Legal. Matheus, vamos começar com você contando um pouquinho da sua trajetória, literalmente como que você chegou ali à direção do Digital na Tânia. Legal. Eu acho que, recapitulando um pouquinho assim, a minha trajetória, eu sou engenheiro civil de formação. Diferente. Legal. Então, assim, eu venho de uma família, né, que já teve um grupo familiar de empresas e que a minha mãe também é engenheira civil, então eu cresci muito dentro desse ambiente bastante analítico, de gestão de projetos e etc. Eu imagino. Eu comecei a trabalhar muito cedo dentro desse grupo lá de empresas e que foi ali que realmente, com 16 anos, eu comecei a ter esse contato mais próximo com o mundo corporativo. Passando disso, acaba que eu me empreendo, tomo ali uma decisão de reativar parte dessas empresas do grupo, mas vejo que acredito que vou seguir para o ramo executivo, né, para o mercado mesmo corporativo. E aí surge a oportunidade de eu começar nas farmácias PagMenos. Eu sou de Fortaleza, Ceará. Então, o sotaque dá uma entregada. Né? Então surge essa oportunidade, eu entro lá como trainee e eu acabo virando o primeiro trainee da área digital da companhia. Dentro do momento que a empresa, poucos anos antes, tinha recebido o primeiro aporte de um fundo grande de private equity e estava passando pela tão, né, conhecida, isso eu estou falando ali de 2015 a 2018, tá, mais ou menos, pela tão conhecida transformação digital. E aí daí veio toda aquela velocidade, aquela tração da companhia tentar se reinventar, reestruturar os seus canais de vendas, com CRM, desde marketing e N outras áreas. Então, eu tenho essa oportunidade de começar a plotar mesmo essa minha visão holística dentro do mercado digital. Então, lá eu foco muito na área de operações e logística, passo por projetos desde estruturar a primeira Dark Store da PagMenos aqui em São Paulo e assim por diante. E também eu começo a ter realmente muito contato com a área de tecnologia. Então, lá eu cheguei a trabalhar com 12 squads diretamente dentro do time do e-commerce e assim eu fui evoluindo. Surgiu uma oportunidade, eu tive uma experiência internacional. Quando eu fui para os Estados Unidos, surgiu uma oportunidade de eu me mudar para São Paulo. Eu voltei dessa minha experiência já com essa cabeça de querer me mudar. E aí eu cogito ali na época justamente de ir para alguma empresa de tecnologia que eu aumentasse meu background mais técnico. Então eu fui para a Vetex, para o time de arquitetos lá de soluções. Basicamente era um time de consultoria. Existe até hoje o time de Professional Service, que atuava em projetos complexos, grandes e super estratégicos para a empresa. No momento que a Vetex, atualmente uma das maiores plataformas de e-commerce da América Latina e do mundo, estava num crescimento super acelerado.
Então, participo de mais de 10 projetos, desde moda, supermercado, até Show. franquia, Muito legal. passando também, assim, por presentes. Então, assim, Lego Brasil, Spice, aí eu vou para lojas Quero, que é de casa e construção, volto para supermercado Nova Era no Norte. Então, acabo tendo vários touch points, assim, com diferentes segmentos, e esse Sim. foi o meu intuito. Acaba que eu fui picado pelo mosquitinho ali do varejo. Então eu volto, né? Eu vou para a ReHap, a convite na época, lá também de um processo dele de reestruturação, no momento ali super quente, pós-pandemia ali, ainda 2020 e 2021. E eu vou lá com o desafio de estruturar também um comercial e-commerce. A ReHap é uma empresa já sólida, né? Também já tinha tido um aporte de outro fundo de private equity, super pressão. E acontece que naquela época, em 2021, a ReHap estava realmente reestruturando 100% o seu e-commerce. Então, assim, migração de plataforma e etc. Só que eu vou lá com viés muito comercial. E aí eu começo realmente a discutir bastante sobre CRM, segmentações. Lá já é uma outra pegada que antes era bem diferente da Pagamentos da área de operações e de tecnologia lá na Vetex. Sim. Sim. Então acaba que eu também passo por lá, um time que começou, realmente acho que eu fui ali quinta pessoa do time na época, sexta mais ou menos, e um time que foi crescendo de uma maneira super acelerada também pela nova gerência e diretoria. E aí eu tenho uma breve experiência ali pela Americanas, acaba que eu fui justamente ali no momento ali da integração entre lojas Americanas, plataforma física e o digital, né, a B2W. Acaba que eu fui com um curto espaço de tempo, enfim, acabou que também surgiram outras oportunidades, e aí eu recebo o convite. Mas era varejo, né? Era varejo Era também. varejo, Eu porque fui você tinha sido pra... picado. E Exato, eu aí? fui justamente para a área ali é como se fosse uma área de inovação e de integração entre as duas empresas. Então, Show. assim, tinham projetos de Omni, projeto de digitalização da loja física, projetos de dados também com CRMs. Então, acabou que eu tive ali também uma atuação bem diversa, assim, entre alguns projetos. E aí acaba que surgiu a oportunidade, eu não estava esperando muito, mas surgiu a oportunidade de um dos sócios da Vetex estava assumindo a startup do grupo. A Vetex investia em algumas startups. Essa startup já tinha algumas operações globais, um escritório em Londres e parte da operação no México e no Brasil. E eu recebo convite para eu me mudar para Londres. E aí... Uau. Só que lá já era um braço de consultoria de transformação digital e educação corporativa. E aí eu decido, na época, vou lá, vou tentar isso, né? Vou testar também isso aqui para minha carreira. Foi uma experiência super, super, super interessante, muito, muito boa mesmo, assim, de se viver. Acabo que eu me mudo para Londres, fico 2 anos e meio, mais ou menos, dentro dessa startup. E aí lá foi realmente uma agenda muito de operações, eu acabo indo como general manager. Então, estruturo marketing, depois estruturo dados, depois estruturo o canal de venda, depois eu vou estruturando as outras áreas ali de operações. E aí, nessa minha vinda, eu estava de volta. Meu primeiro filho nasce em Londres, então acaba você que... tem um filho inglês. Meu primeiro filho Que nasce em legal. Londres em 2023. E aí, nesse meu processo de volta, acaba que nesse nosso plano de meio que replanejamento estratégico mesmo, assim, da startup, a gente estava meio que desativando a operação Ásia e Europa e a gente ia focar mais nas Américas. E aí, nesse processo, meio que casou também com a minha volta para o Brasil, já que a gente estava meio que desativando o headquarters lá de Londres. E aí, nessa minha volta, acaba que a Vetex, né, meio que incorpora 100% a startup dentro do grupo, então muda produto, muda bastante coisa. E eu tomo a decisão de voltar para o mercado. E aí veio essa oportunidade da Tânia Bulhões. Eu entro na Tânia ano passado, numa agenda que era super interessante e se mantém até hoje, que basicamente essa foi uma das últimas diretorias que o atual CEO, né, estava reestruturando. Ele já tinha, né, feito um processo incipiente lá de alguns anos atrás de estruturar essa diretoria digital, acabou que por outros motivos, projetos estratégicos, acabou que foi meio que despriorizado naquela época, estou falando alguns anos atrás, e aí ele meio que começa, né, a reativar essa ideia e de estruturar essa diretoria. Eu entro nesse momento de que, e assim, toda a empresa meio que super vendeu muito bem, assim, gente, esse é o nosso cenário atual, esse é o tamanho do desafio, e vamos lá, que a empresa tinha a parte de e-commerce, a parte de marketing digital, a parte de CRM,
mas que meio que elas atuavam em silos, sabe? Sem uma integração tão clara. Então a gente vai discutir um pouquinho aqui, ao longo do nosso, né, episódio de hoje, algumas dessas nuances, né? Como é que traz mais o time de CRM, como é que conecta mais com o marketing e tudo. Então esse foi o meu primeiro desafio lá. Eu vou numa agenda muito focada também em reestruturar assim, a operação. Então, faço migração de plataforma de e-commerce, faço reestruturação de arquitetura de dados, faço uma série de alguns outros requisitos para que a gente consiga realmente atingir um certo patamar de maturidade e começar a crescer. Literalmente organizar a casa. Organizar a casa em primeiro momento, para Sim. depois a gente começar a acelerar. Boa. E dentro de um cenário que é super desafiador no varejo, porque a Tani, né, uma empresa que ela cresceu muito forte nos últimos 6, 7 anos no varejo físico. Sim. Com crescimento orgânico super acelerado, tá? Saindo assim de 10 para 45 lojas em poucos anos. E que o digital acabou que ele não cresceu na mesma proporção que o crescimento do orgânico. Sim. E só um detalhe, essas 45 lojas próprias, né? Próprias, porque a Aham. empresa também, a gente vai discutir um pouquinho mais aqui do Aham. negócio depois quando eu for trazendo alguns outros exemplos, Legal. mas a empresa também tem lojas parceiras, que é um perfeito. é um outro modelo de operação lá interno, outra BU mesmo. E aí, dentro desse cenário, né, acaba que você tem vários requisitos para que você consiga organizar a casa bem no primeiro momento para depois começar a crescer. Só que você também já vem com o desafio dessa pressão. Ó, a gente está Sim. crescendo forte no físico, a gente precisa, né, acelerar mais ainda no digital para a gente recuperar toda essa tração que a empresa está pedindo, né, assim no cenário atual. Então vamos trazer o Matheus, gente. E aí a gente começa a ir adequando tudo isso. Acaba que em julho do ano passado eu assumo a área de dados também, Data Officer lá, e fico 6 meses até a troca do nosso CTO, então assumo interinamente. E aí nisso também eu começo realmente a mergulhar muito forte em vários pontos aqui, né, que tem sinergia com o nosso bate-papo de hoje. E aí depois também no finalzinho do ano eu assumo a área de Customer Experience. Ah, que bacana E que tá com aí, você também, para ter então, um olhar a mais... experiência uma do visão cliente acaba holística. tendo toda essa visão holística. Então, hoje eu digo que CRM e CX eu olho para o todo, não só para o Perfeito. digital. Perfeito. Então, esse é um ponto que a gente vai conversar bastante aqui. E, Mas- Matheus, desculpa te interromper. Nada. Em muitos varejos que têm loja física e também tem o e-commerce, a gente percebe até que há uma certa resistência. Além de serem caixinhas que andam separadas, às vezes há uma certa resistência em relação a captar dados do cliente que vai na loja física, porque às vezes há um mito, né, a ser quebrado de que o CRM vai pegar esses dados e vai trabalhar só para o e-commerce. A gente vê, claro, né, que isso é um paradigma a ser quebrado, é uma ideia antiga, porque Sim, CRM trabalha para melhorar a experiência do cliente como um todo, inclusive aumentar o fluxo na loja, principalmente quando é uma marca de luxo também, que a experiência da loja é tão diferenciada, né? Sim. Como que foi enfrentar isso? Então, acho que para começar a responder esse ponto, acho que é até importante a gente dar um passo para trás, né? Eu vou comentar um pouquinho mais aqui também sobre a diferença entre CRM no varejo de massa versus CRM De luxo. no varejo de luxo, ou até mesmo outros segmentos de alto ticket, caso a gente possa Sim. separar assim, porque são desafios similares. Mas tem um ponto, e isso é até de uma discussão super recente que eu estava trocando com alguns colegas de mercado nos últimos dias, que ele até fez uma pergunta super interessante. Ah, pessoal, como é que vocês aí na empresa de vocês lidam com a parte de MarTech, de dados, porque fica ali uma bola dividida. Exatamente. Não tem muito aquela área que ela tem a accountability, né? Aquela Aham. ownership ali de realmente pegar, montar estratégia e direcionar aquilo para no final das contas, gente, a gente está sempre falando de varejo, gerar receita, rentabilidade. Claro que a gente tem vários outros indicadores, mas a gente também tem que se lembrar do core, né? Se você Sim. sair muito ali do core ali do negócio. Então ele até fez essa pergunta e a gente começou a discutir diversas percepções, né? Assim, porque na empresa tal é assim, na outra empresa atua assim, na minha experiência já foi dessa forma. Então tem esse primeiro ponto que eu acho que é uma pauta que a gente vai evoluir mais. Tem essa questão do accountability da área, né? Então, assim,
É clássico isso, a gente também eu vou trazer aqui alguns outros pontos também que a gente vai conectar sobre nível de maturidade de empresa, sabe? Perfeito. Empresas que estão naquele momento inicial de acelerar muito as vendas, de construir base, de realmente trabalhar mais toda essa parte mais estrutural ali da sua arquitetura ali do dado, muitas vezes deixa de lado e desprioriza outras coisas Sim. que no primeiro momento só vai ser ruído. Sim. E aí esse ruído gera essa perda de agilidade que você trouxe aqui, entendeu? Então são esses pontos que a gente tem que ir entendendo de cada perfil e de cada segmento, sabe? Entendi. Mas lá no nosso caso, trazendo a Tânia, né, como um exemplo mais recente, mas também conectando assim com outras experiências, foi muito mais de entender que se no varejo de luxo, muito bem segmentado, eu não vou ter volume, como é que eu posso trabalhar a profundidade do dado no meu cliente? Sim. Exatamente. E aí, com isso, Sim. você começa a trazer a relevância daquilo dentro do negócio. Uhum. Então, assim, aí você vai conectando. Tipo, lá quando eu cheguei para justamente estruturar todo o time, não teve muito isso o CRM do digital, o CRM da loja. Porque as oportunidades eram tão grandes por uma empresa que ela é tão nichada de luxo, que você acaba tendo que olhar o todo. Eu vejo mais essa questão dos silos em empresas que têm muito volume, sabe? Que têm operações maiores e que você acaba tendo que priorizar de certa forma. Mas é muito mais uma questão de como construir essa accountability, né? A gente vai discutir um Sim. pouquinho aqui de cultura, né? Sim. Sobre isso também. Sim. Mas eu acho que só para dar o start aqui na discussão. E aí já Legal. pegando um gancho nisso, qual que é a principal diferença que você vê, ou quais as principais diferenças que você vê na forma de se relacionar com o cliente do mercado de luxo e do cliente do varejo? Estou perguntando isso porque você veio do varejo também e agora está no mercado de luxo. A gente sabe que deve ter sido um impacto ali. Sim, O que você vê de sim. principal diferença entre a forma mesmo de se relacionar com esses dois? Legal. Eu acho que, assim, principal diferença, eu posso resumir em uma palavra, acho que profundidade. Né? O Show. quanto que você realmente conhece aquele cliente. Muito Vou show. dar aqui 2 exemplos que são super legais. Eu recordo que eu até brinco, né, isso lá internamente também na empresa e até mesmo com alguns outros amigos, que eu tive que desaprender muita coisa quando eu cheguei no varejo de luxo, Aham. do nosso varejo clássico, né, assim, de volume. E que tem alguns meses atrás que eu estava discutindo com uma executiva lá da Hermes, aqui que está na gestão aqui do Brasil, e que ela trouxe diversos exemplos, casos de como que a Hermes trabalha isso realmente como core mesmo, espinha dorsal, assim, dentro da empresa globalmente. E que ela até comentou, assim, comigo que isso me marcou. Ela falou, Matheus, eu sei o nome do cachorro e a data do Sim, aniversário do é cachorro isso. daquela cliente, Sim. sabe? E é com Isso. aquele dado que eu direciono e traciono as minhas alavancas comerciais. Aham. Por que eu disse profundidade? Porque no varejo de luxo, no varejo muito bem segmentado, nichado, você não tem alavancas comerciais de volume, preço. Você não tem um mix de sortimento tão expanso, tão grande assim. Você não consegue trabalhar linhas de produtos, descontinuar, trabalhar um mix entre canais. Então você realmente tem uma única receita que você vai ter que tracionar e que se você só focar no produto o tempo inteiro, que é uma máxima quando você está no varejo de volume, bate no produto, entende o preço, Oferta. vê a tua elasticidade, oferta e promoção. Ali você vai conseguir realmente direcionar bem, né, meta comercial e outras alavancas. Quando você está nesse varejo nichado, aí o jogo muda. É mais relacionamento. É mais né? relacionamento. Adorei essa visão. Então, então é aquela coisa, o CRM no nosso varejo de volume, no nosso varejo de massa, isso já mudou muito nos últimos anos, mas se a gente fosse pegar assim, historicamente no mercado brasileiro, no e-commerce brasileiro, até 2015 mais ou menos, você tinha CRM como side business. Era aquela plataforma que você plugava, entendia como é que você montava campanha, fazia E vamos disparo parar. e vamos começar a entender como é que eu tiro o melhor que eu tenho aqui dessa minha base de clientes. Claro, já se falava de RFM, Sim. outras conexões, com certeza. Uhum. Mas a maneira como você conectava essa inteligência comercial com o CRM ainda era bem carente. Quando a gente vira nessa nossa última década, de 2015 para 2025, o jogo vira e acelera muito mais pós-pandemia.
né? Sim. Então tem Total, um foi um pouco de... divisor de águas Exato. num geral, mas principalmente para a forma de se relacionar, né? Exatamente. Então, quando a gente sai desse jogo, que o CRM é só um side business, ele entra realmente como o core ali da empresa, você começa a trabalhar outros níveis de inteligência, E até né? como um pilar para toda a experiência, né? Exatamente. Pensando na experiência do cliente como um todo, inclusive através de canais diferentes de atendimento, até de venda, né? Exato. Foi justamente daí que o nosso mercado começou a discutir outra sigla, Conectada CRM, CDP. Nossa, sim. Exatamente. Porque que começou a Exatamente. nascer essa necessidade? O meu cliente está mudando, o comportamento mudou, a Uhum. tendência está virando o meu jogo. Se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu fiz na última década, eu não vou mais Não vai trazer a rolar. mesma recorrência, o mesmo ticket e o mesmo potencial de valor que a gente tem dentro daquela minha carteira, dentro daquela minha safra, né? Mas, se eu começo a adequar isso com outros fatores, trazendo mais inteligência, aí eu começo a virar meu jogo. Daí que veio justamente a CDP. Como é que eu conecto dentro do mesmo perfil, o mesmo profile ID, né? Meu customer ID ali, como que ele está navegando dentro da minha marca, independente do canal. Sim. E pegado com a tendência, super tendência de personalização e hiperpersonalização, para entender quem é ele em Exatamente. todos os pontos de contato da empresa. Exatamente. Então, assim, é um pouco disso. Por isso que eu comento sobre profundidade, né, ali de Uhum. quanto que você entende realmente o seu cliente. E assim, gente, eu não vou dizer que assim, é super difícil você pegar todo esse dado e trabalhar isso na ponta, no momento da venda. Total. Né? Claro que hoje existem ferramentas que vai te munindo isso para sua operação, né? Ferramentas como você colocar um aplicativo na mão do Na mão do vendedor, vendedor, que perfeito. ele consiga realmente, o meu cliente entrou na loja, eu olho para aquele cliente, comecei ali a conversa, eu já consigo puxar Já todo o sabe histórico histórico de dele. compra, Então, preferências, né? exato. Então, tem ferramentas que realmente a gente já consegue munir isso na ponta. Aham. Mas fazer essa integração de você tirar do dado, passar por todo um trabalho de CRM, conectar com o marketing, entender como é que está a experiência daquele cliente e vender, aqui realmente tem um grande desafio que Sim. a gente pode se dizer que são poucos varejistas que chegam no nível de maturidade Sim. tão grande e integrado hoje, eu vou nem falar Brasil, mas globalmente, Sim. que realmente consiga trabalhar isso super bem conectado, né? É Até verdade. porque é entender não só como o cliente transita na experiência de marca, mas muitas vezes em como ele transita como que eu falo? Nos times, né? Internos. Exatamente. Porque lá exatamente. vocês ainda têm uma integração muito legal de times, mas ainda tem muitas empresas que são times bem separadinhos ali por momento de compra, ou enfim, cada um dentro das suas skills. Exatamente. É como se cada silo ali fosse É. aproveitar. O cliente, para mim, entrega esse tipo de Tá valor. vendo O um cliente, para mim, pedacinho, só cada um vê tá o vendo. pedaço. Aham. A visão fragmentada, Fica né? fragmentada. E também no teu negócio, até a matriz RFV é totalmente diferenciada, né? Porque ela tem pesos diferentes para a frequência e ticket médio, né? Dependendo do Exatamente. produto que a pessoa consome, ou da categoria que ela gosta, né? Exatamente. Vou conectar, assim, com alguns pontos, citando a Tânia como exemplo, mas a gente Uhum. pode também expandir mais aqui a nossa discussão. Que é o caso que hoje, dentro da Tânia Bulhões, a gente trabalha com 3 principais categorias. A gente tem a categoria de casa, mesa posta. A gente tem a categoria de perfumação para casa, então aromatizadores, difusores e etc. E a gente tem a categoria de perfumaria pessoal, toda a parte de perfumes, hidratantes, cosméticos, né? Toda essa parte mais para o corpo. Então, quando você começa a plotar um pouco da sua escada de valor, eu tenho clientes que hoje entram pela categoria de casa, clientes novos, mas começam a comprar por perfumes. Uhum. Ou um cliente que conhece a marca por perfumaria casa, mas acaba terminando a jornada comprando um aparelho de jantar. É. E, de novo, a gente volta para a matriz RFV. A Aham. minha recorrência na categoria de mesa para casa é super diferente de perfumes. Claro. Ticket também. Ticket também. Uhum. Você sai de um ticket acima de R$ 1.000, 1.500 e cai para um ticket de 500, 600 reais, que é do mercado de cosméticos, higiene e beleza. Você vai para um ticket ali de casa e decoração de 1.500, que como é que você vai trabalhar o LTV daquele cliente ao longo de um certo
período, Aham. né? E também a recorrência, a pessoa não vai comprar um aparelho de jantar o tempo todo. Claro. Eu discuto muito isso com o mercado de alto ticket, né? A mesma coisa com Aham. eletrodoméstico, por exemplo. Sim. Você vai Pois comprar uma é, geladeira E olhe lá, e olhe né? lá. Então, como é que você vai trabalhando o seu mix Uhum. de sortimento para que você vá plugando outras oportunidades, outras alavancas comerciais dentro daquele mesmo perfil? Sim. Então, sim, tem várias maneiras como você vai adequando isso. E também a maneira como você vê, não só por canal. Eu acho que esse que é um ponto legal aqui da gente trazer também. Que tudo bem, você vai ter a sua matriz RFV, por exemplo, ali para e-commerce, para o seu mercado de atacado, de B2B, para o seu B2C do varejo físico, por exemplo. Mas você também pode ter adequando por sortimento. Isso é Claro. poucas empresas, pelo menos assim nos últimos anos, quando eu discutia de alguma forma, tá, mas como é que tá as tuas segmentações, como é que tá as suas personalizações dentro da jornada, com base nas tuas categorias. Aham. Muitas vezes, Legal. por exemplo, eu já tive ROIs maiores em categorias, em campanhas que eu segmentei por navegação e não por perfil de compra. Sim, Nossa, exatamente. show, baita insight. E isso é Uhum. bacana porque você consegue fazer um cross-sell de categoria e até Exato. apresentar um portfólio que às vezes o cliente nem conhece, Não né? conhece. O que não é raro, Não é raro. é comum. Não é raro. É comum. Exato. E você falou de eletroeletrônico, eletrodoméstico, eu até lembrei uma empresa nesse segmento que eu atendi através de uma agência recentemente. E eu cutucava muito eles. Olha, aqui esse cara tem propensão para isso, mas a gente não tem uma matriz de recomendação. Se ele comprou isso, talvez ele tenha propensão para aquilo, para a gente fazer um cross-sell entre categorias, entre produtos, até reposição de alguns itens dentro dessa matriz que compõem aquele Exatamente. produto. E como o varejo perde oportunidade, né, Matheus? E até pegando um gancho nisso, eu já vi em clientes também da gente aplicar a pesquisa e na pergunta, o que você gostaria que a nossa marca oferecesse que a gente ainda não oferece? O que você ainda busca que a gente Legal. ainda não tem? E do cliente responder coisas que tinham no mix. Isso já É. aconteceu mais de uma vez. Entendi. Dele não saber que tinha aquilo no mix. Sim. E até um exemplo assim, eu vou te falar, eu não sabia que a Tânia tinha a parte para corpo. De perfumaria Eu não pessoal, não parte que eu de seja uma perfumes, baita hidratantes. cliente Tânia, tá? Mas assim, eu não sabia. Pra você Sim. ver, né? Tá no mix e nem sempre Exato. Então, conhecimento. é como... E assim, de novo, né, gente? Não é ciência de foguete. A gente Não, trabalhar o nosso não. varejo Aham. como é, Sim. na simplicidade que perfil de cliente, o dado de compra e como que você trabalha isso com o seu sortimento. Sim, Se a gente já exatamente. conecta essas três alavancas, a gente já consegue tirar muito proveito. Vocês mesmos trouxeram aqui exemplos. Por que não fazer uma segmentação de cross-sell, só que para perfis de clientes diferentes? Normalmente você fica fixado, né? Qual que vai ser o meu cross-sell dentro da categoria? Qual que vai ser o meu upsell dentro da categoria? Pelo fato de você ter um mix muito... Claro que aqui a gente vai trazer diferentes vertentes e de segmentos. Para um e-commerce ou para um varejista que está trabalhando com 5, 10 mil ali de SKUs, é diferente de um varejista de 2 mil SKUs nichado, por exemplo, né? Então, também tem que tomar todo esse cuidado. Mas é aí que está o tamanho da oportunidade quando a gente olha para o nosso varejo de volume mesmo, assim, entendeu? Quanto mais segmentado, a gente consegue trabalhar em cima disso, sabe? É por isso que eu gosto muito do Progressive Profiling. Não sei se vocês já usaram. É uma breve pesquisa que você pode utilizar normalmente na jornada pós-compra para entender qual o momento de vida dele e por que ele comprou exatamente aquele produto. Porque eu até dizia para um cliente, não é porque a pessoa tem uma certa classe socioeconômica ou porque ela tem uma certa idade que ela vai comprar o produto A ou B. É porque Sim. ela está num momento de vida diferente. E para quem também. E é para muito quem legal ela está saber para quem comprando que você também. comprou o que você Sim. acabou de comprar. E quando você descobre isso, você tira das réguas genéricas e passa a entender ela, né? Bem one-to-one, né? Então, que outras oportunidades eu tenho para mostrar para ela o que eu ofereço e que tem a ver com o momento dela, né? Exatamente. E pouquíssimas empresas, como você traz, pouquíssimas empresas trabalham isso bem e a oportunidade fica quicando. Algumas perguntam, mas depois com a tua resposta não fazem nada.
E assim, eu acho que muitas vezes a falta de uso, né, de toda essa inteligência que a companhia já tem é muito relacionada acho que proporcionalmente, essa evolução que a gente teve no nosso mercado de CRM nos últimos anos, eu estou falando varejo digital como um todo, né, se deu também pela toda a quantidade de ruídos também que a gente teve, né, que dessas diversas inovações. Sim. A gente até discutiu, né, Flávia, em outro momento, que foi justamente isso. Hoje, para um negócio ali que está começando, cara, seu principal objetivo é até 100 milhões de receita ano, 50 milhões. Construção de base, teste de sortimento, realmente validar perfil de cliente, entender qual é o mais rentável ou não. Você ali naquele primeiro momento, você não vai entender tão forte no curto prazo, churn, Sim. RFM. Você não vai Exatamente. trabalhar isso de uma maneira tão Você ainda não sólida. tem o arroz com feijãozinho É, funcionando, né? exatamente. Exato. Não E aí, adianta quando a gente vai pular conversar com algumas etapas. empresas, a empresa ali ainda está nos seus 150, 200 milhões ano, exemplo, está falando de personalização. Aí eu falo assim, cara, você está longe, sabe, ainda disso, no sentido de que hoje o teu ROI de uma personalização ainda vai depender de vários outros fatores que você ainda não tem maturidade dentro do negócio Aham. para tracionar aquilo. E aí é aí que tá a magia do jogo, entendeu? De como que você vai trabalhando. A mesma coisa acontece no outro lado. Empresas super grandes que a gente conversa, É. já tem bases de 10, 20 milhões de CPFs, com sortimento de 10, 15 mil SKUs, com marketplace in e out. O cara tentando conectar 4, 5 canais de vendas com loja física, com e-commerce, com marketplace. E o perfil do cliente já aumentou tanta complexidade que ele também agora não sabe direcionar tão bem qual é a melhor campanha que traz o maior ROI. Entende? Exatamente. Sim. Então Tem acaba que... uma teclinha que eu bato muito nela e que eu falo assim, que é até polêmica quando às vezes eu jogo isso na roda, que é, quando a gente fala de CRM, a gente sempre topa com a palavra personalização. E agora tá começando a hiperpersonalização. E não sei se é só a minha percepção, mas, no geral, o pessoal fala como se fosse muito fácil fazer. E como se todo mundo estivesse fazendo, e se a sua empresa não está, ela está muito atrasada. Exatamente. E, na verdade, Poucas estão fazendo. prática, gente, não é tão simples assim. É Primeiro, isso. porque envolve o lance do arroz com feijão, e segundo, porque envolve vários pilares que precisam estar bem estruturados para então você pensar em começar nesse lance de personalização e hiperpersonalização. Inclusive, nesse Exatamente. ponto super legal que você trouxe em relação ao ROI. Pô, o esforço que eu vou colocar aqui de me comunicar de uma forma tão personalizada assim, vale a pena? É isso. Ele vai dar o retorno que eu E teria ainda tem que... outros dois pontos, que né, dá. aqui pra gente colocar. Primeiro, time. Seu time está Exatamente. capacitado É. para trabalhar com toda aquela segmentação que hoje, muitas vezes, quando você está estruturando um time, uma operação ali de CRM, ou até mesmo está tentando escalar, você conseguir realmente implementar uma estratégia sólida de RFM, trabalhando isso nas suas segmentações, nichadas mesmo, específicas por cada canal, ou até mesmo quando eu vou um passo além, assim, específicas por loja. Então, assim, como é que um varejista tal tá tentando personalizar uma vitrine para um cliente anônimo dentro do e-commerce se o cara não trabalha uma campanha de CRM segmentada por loja, nas 200 lojas que a empresa tem. Sim, é verdade. Basicamente isso, verdade. É meio que contra-intuitivo, né, aqui no aham. jogo. Por quê? Cara, aqui é o cliente da base, você já Sim. vai ter ele muito bem trabalhado. Se você colocar isso na mão ali do seu vendedor, vai ser drive de receita na veia. E Muito aqui legal. o cara vai ficar meses tentando tracionar, vai implementar a ferramenta A, B, A, C, no final vai aumentar a complexidade. Quando você olha, qual é a sua CDP? CDP? Eu faço PROC V entre planilhas. Eu exporto a base daqui, exporto a base O daqui. que também é comum, diga-se de passagem. Muito. E assim, de novo, acontece, faz Sim. parte nesse processo de crescimento mesmo de toda a área estratégica, né? Como eu digo, e tática de CRM dentro da companhia. Mas deixar isso aqui de lado, essa estruturação para justamente trabalhar todos esses outros upsides assim, que a gente possa ter dentro do negócio que
estão distante ali da maturidade da empresa, né, é muito complicado. Eu não vou longe, por exemplo, hoje na Tânia, N, né, empresas, N negócios já vieram, Matheus, personalização da sua vitrine no e-commerce, como é que você trabalha isso naquele canal, como é que a gente pode implementar? Eu falo, eu migrei de plataforma ano passado, esse ano a gente está estruturando para escalar. Aí que vem depois todo esse processo qualitativo mesmo ali, da gente Sim. conseguir crescer o negócio. Então, de um lado, ainda tem essa questão de pessoas e do outro ainda tem a questão de tecnologia. Sim. No final do dia, o que priorizar com o que eu tenho hoje, né? Exato, entende? Então, assim, quantas empresas a gente já não ouviu, não já participou, conversou ou entendeu ali do negócio, que o cara, ele é super pequeno e tá com 3 Ferraris plugados dentro do negócio. Muito O cara comum. foi lá, pegou a plataforma B de CRM, pegou um Analytics, o melhor Analytics que tem, pegou também o melhor integrador de MarTech que tem no mercado, plugou, aumentou o custo de tecnologia altíssimo para um negócio Sim. que E não às tinha vezes tá com uma necessidade. porrada de dados ali, e aí, o que E tá uma fazendo com equipe tudo isso agora? reduzida, Uma que não equipe consegue reduzida. traduzir essa Aham. informação. Entendeu? Então, assim, Exatamente. É isso terceiriza mesmo. para a tecnologia algo que é prévio de ser estruturado dentro do time, culturalmente falando, Aham. ou o cenário que for, para que depois você realmente tire valor, sabe? Então, acho que é realmente esse desafio, né, que a gente vê muito no nosso mercado de CRM, principalmente de dados, né? Total. E às Pegando um gancho. vezes, Oh, pode falar, Fátima. Não. É que às Pode vezes as empresas gostam de ter muitas iniciativas, mas poucas acabativas, É, como fala um Tem amigo isso meu. também. E acontece mesmo. O que eu ia falar é, pegando um gancho nesse lance que você trouxe de, a gente acabou de migrar de ferramenta e tal, você tem um histórico na sua carreira, inclusive, de reestruturação, né, de operações. Quais são os fatores-chave que você vê para uma empresa bater o martelo, olha, é hora de migrar, Legal. é hora de reestruturar o que a gente está fazendo aqui? Legal. Eu levantaria, acho que 3 pilares chaves, tá? O primeiro dele, como eu estava dizendo, é toda a sua arquitetura de dados. Vamos Perfeito. deixar ela aqui, Show. porque aqui a gente vai precisar realmente entender de como é que isso foi estruturado. O segundo pilar é justamente o veículo. Como é que você vai trabalhar o dado para gerar receita? Então, é o seu ferramental mesmo aqui. Como é que isso está sendo direcionado para que realmente você consiga melhorar sua rentabilidade? E o terceiro pilar é justamente a sua parte de segmentações e inteligência comercial, que eu digo dentro do CRM. Uhum. Então, se a gente fosse aqui montar juntos aqui um framework, né, de decisão, de tomada de decisão, imagina assim, uma empresa até 100 milhões, como eu estava dando lá o exemplo. Vamos separar empresas até 100 milhões ano, empresas até 300, 500 milhões ano, empresas acima disso, e aí a gente poderia já ter uns 3 cenários. Se você pega essa empresa de até 100 milhões, em processo de construção de base, investimento de marketing super agressivo, passando de 15% ali do seu P&L, a empresa realmente, né, querendo muito mais trazer safras novas do que meramente tirar mais proveito, essa companhia não vai estar olhando para um módulo de analytics super bem construído, que N ferramentas atualmente hoje já possuem. Não vai estar tirando proveito do, meu LTV. Eu não estou dizendo que é para despriorizar. Só estou dizendo que, de novo, são os ruídos, né? Sim. Porque o objetivo daquele momento para uma área de CRM é outro. Você está justamente aqui em processo de construção. Como é que você consegue, algumas vezes, na minha percepção, é mais saudável para a empresa naquele momento saber identificar o cliente certo do que tentar tirar proveito de N outras campanhas ou N outras alavancas comerciais, porque lá na frente a conta vai chegar, seu churn vai aumentar, aquela safra não vai ser boa, e aí você vai ver lá, no meu terceiro trimestre de 2022, meu índice de campeões saiu de 5% da base para 2%. Caraca, 3% da minha base migrou nessa safra. Tá na sua aquisição do ano anterior, entendeu? Aham. Então, de novo, acho que dentro desses 3 pilares, muitas vezes aqui você vai precisar daquela ferramenta, daquele ferramental que vai te sustentar bem para você construir uma base boa. Então, aqui você já vai priorizar aquela ferramental que vai te dar mais suporte na parte de dados, te dar mais clareza de como você pode trabalhar campos. Muitas vezes que, dentro dessa outra discussão também que eu estava falando com alguns colegas de mercado nas últimas semanas,
Cara, pouquíssimas vezes a gente está no processo agora de migração de ferramenta, né? Então eu vou comentar um pouquinho mais também de como que está sendo lá. Legal. Tá acontecendo agora. Tá acontecendo agora, nesse Legal. exato momento a gente vai para... Já estamos em fase de go live, a gente já passou Tá. ali da metade ali do nosso projeto, mas a gente está passando por isso agora. Mas em outras experiências também, pela troca que eu tenho assim com o mercado, quantas vezes essa empresa, por exemplo, que está nesse processo inicial, não modelou muito bem os seus dados. Então, assim, a empresa hoje quer enviar 100 campos hoje para aquele CRM que tem uma base super pequena e que, cara, quanto desses seus 100 campos, eu tenho até alguns indicadores, assim, que eu vou discutindo com a turma, que é quantos desses campos hoje que você integra no seu CRM você realmente utiliza Sim. em segmentações. Sim, a gente falou disso em outros papos também. E Sabe? ainda atrapalha a performance, E né? ainda trabalha performance, Causa atribuição. ruído Exato. na experiência, mais coisa para o cliente Exatamente. preencher, mais coisa para o cliente responder. Preenche, e também para o time interno conseguir segmentar, né? Sim. Porque acaba ficando realmente tirando atração e agilidade. Sim. Quando a gente já vai para esse outro patamar, aqui eu já tenho que ter feito esse meu trabalho prévio de ter uma base boa estruturada. Então aqui o seu direcionamento já vai ser, essa ferramenta já começa a integrar outros canais de ativação, eu já começo a ter web push do site, eu já começo a ter SMS, eu já começo a ter, por exemplo, app, in-app push, né? Qualquer outra ativação. Então, você meio que já deixa um pouco de lado a parte estrutural ali do dado, porque você já está querendo plugar canais diferentes de ativação. E aí, quando a gente vai para realmente essas outras empresas, as maiores, você já começa a falar de segmentação e personalização de altíssimo nível. Sim. Então, varia muito, né? Que algumas vezes você vai discutir assim com algumas empresas e não vou citar muitos nomes aqui de ferramenta que a gente não precisa, mas a gente conhece, que o cara vai lá conversar com a ferramenta XPTO, que é uma ferramenta super complexa, tem um Esse custo... é clássico, gente. Tem um custo de implementação clássico. altíssimo. Clássico. Um go-to-market, para realmente você implementar de 3 a 4 meses, sabe? Ou até mas mesmo detalhe, maior. 3 ou 4, eu ia falar isso agora, 3 ou 4 meses é o prometido. O prometido e a fase 1 ali do projeto. E quando você vai plugar, tá bom, mas a fase 1 só foi para eu te colocar o dado lá. Exatamente. Quando eu vou para a fase 2, para justamente começar a tirar proveito e ter mais rentabilidade, mais uns 3, 4 meses. Então você já está falando ali de um go-to-market maior que um semestre, que a pessoa vai ficar, o time em si, a companhia vai ficar um semestre despriorizando algo, né? Em detrimento de uma migração de uma ferramenta que ela é mais complexa devido ao nível de maturidade que ela exige do lado da companhia. Sim. Então, quantos casos a gente não vê que companhias menores estão olhando para plataformas e um ferramental muito mais superestimado que só tira toda essa atração? Sim, entendeu? perfeito. E do mesmo jeito também do outro lado, né? Você vê que empresas que eram para estar com CRM, com arquitetura de dados tão redonda, quando você chega lá para olhar, para realmente começar a fazer essa reestruturação, plugou uma ferramenta de analytics, está com o integrador X, está com um outro... webhook na planilha. E aí você fica, que isso, não precisava disso. Aí ali está a tomar decisão. Por que foi priorizado esse tipo de tech stack, né, aqui proposto, e não essa ferramenta? Porque ali ela já teria. Você pagaria um pouco a mais? Tudo bem. Mas te economizaria e te daria muito mais tração. Show. Então eu digo esses 3 pilares para justamente a empresa tomar a decisão com base em quão isso vai te trazer de agilidade versus custo de tecnologia também. Sim, perfeito. Então, fazendo se a gente fosse montar juntos aqui esse framework, sabe, de tomar essa decisão. E Muito olhando bom, para o muito momento da empresa e qual é o objetivo dela, né? Exatamente. Então, a empresa está lá crescendo super forte no orgânico de loja física, abrindo 100 lojas, né? No ano que eu estava lá na PagMenos, a companhia estava abrindo 120 lojas ano. Olha só. Então, assim, um crescimento orgânico muito agressivo, saindo ali de 800 lojas para 1.000, 1.200 lojas, e que tem realmente uma prioridade, um objetivo específico para aquele momento, né? Então, assim, e do lado digital, na época, um dos maiores varejistas hoje, né, tá entre os 3 maiores, junto com a Hydrogazil e o grupo DPSP, mas naquela época um e-commerce e um momento de ramp-up muito acima do crescimento orgânico. Então, como é que você vai balizando? Aí a gente volta para aquele desafio, Fátima, que é justamente dos objetivos das áreas. Sim.
o e-commerce vai olhar isso porque é onde vai fazer eu bater minha meta. Sim. O time de loja física vai me cobrar isso porque eu preciso que o meu vendedor esteja lá na ponta, lá do caixa, perguntando qual é o seu CPF? Uhum. Para justamente... Então, assim, são metas diferentes. E aí a gente vai tentando trabalhar como vai integrando isso entre canais, né? Sim. Perfeito. Matheus, tem uma pergunta que eu até fiz em outros episódios, que foi muito relacionado a qual que é o seu desafio, assim, o que você vê de desafio, e inclusive até de propostas, né? Para que haja mais sinergia entre os times que estão envolvidos na forma de se relacionar. Legal. E aí eu acho que vai ser super interessante ouvir essa resposta vindo justamente de quem é muitas vezes dentro da empresa visto como o sponsor, né? Exato. Assim, eu preciso de alguém me patrocinando ali dentro. Então, agora a gente vai ter a visão de literalmente quem Boa. dá o boa. aval ali. Acho que falando assim da percepção interna, né, assim na companhia, eu diria transparência. Para você comprar, trazer uma outra área, porque muitas vezes eu brinco que CRM e outras áreas também adjacentes, assim, de negócio, mas CRM tem uma necessidade muito grande de gestão indireta. Você precisa convencer a outra pessoa Sim. que a Sim. sua ferramenta, a sua lógica, a sua segmentação, ela é importante para ela, sem ela precisar diretamente, né? E que você consiga realmente implementar aquilo dentro do plano tático ali, do dia a dia mesmo daquela área. Uhum. Então eu diria transparência. Quando você começa a trazer mais dados e visibilidade, né? Eu vou falar, por exemplo, ferramentas de CRM de loja física. Se você entrega lá na mão do vendedor um aplicativo que ele consiga ter a carteira de clientes dele, identificar um bom cliente, fazer comunicações diárias pelo WhatsApp, ele começa a ver no final do mês a receita atribuída. Legal. Ele começa a ver no final do mês, por exemplo, que o engajamento dele, para cada mensagem no WhatsApp que eu mandei nesse meu mês, eu tirei R$30. Ele começa a analisar a comissão. Então, transparência. Se você não der essa visibilidade para o time de loja física, por exemplo, vai ser complicado você trazer eles para o com time certeza. e engajar. Então, é sempre uma via de mão dupla, né? E aí, da mesma forma, por exemplo, se você leva isso para um plano mais estratégico, vou dar assim, esses dois exemplos, Sim. o de loja física e um plano mais estratégico. Se você leva isso mais para um plano estratégico, você ali na mesa de diretoria conversando e discutindo, tomando decisão em cima de qual ativação é mais eficiente, a dúvida que sempre surge, tá bom, mas você conhece esse cliente? Como é que tá a nossa CDP? Quantas vezes esse cliente entrou no site antes da compra? E quantas vezes ele visitou a loja antes da compra? Como é que a gente sabe disso? Como é que você vai trabalhando isso de uma maneira mais... Quem vai saber disso? É a gente, né? Então, é para isso que a gente está aqui discutindo. Então, é um pouco disso, sabe? Legal. Flávio, eu diria muito mais no sentido da transparência. Você consegue começar... E, de novo, gente, passos curtos, mais rápidos, porque também não é fácil. Mas é começar a trazer, cara, qual é o meu mínimo dado viável que eu tenho agora para Muito trazer. bom. Mínimo dado viável. Tipo MVP, Adorei. né? Tipo MVP. Eu adorei. É uma sigla que eu discuto com os amigos assim de mercado há vários anos e aí fiquei com isso na cabeça de É o MDV. Tipo Eu isso. vou adotar. Adorei. Foi até um outro podcast de 2020 que eu acho que aquilo lá que eu participei com eles, a gente discutiu isso. Mas a ideia é qual é o seu mínimo dado viável que você consiga. Pode ser um indicador, pode ser algum número ali ou qualitativo ou quantitativo, que você consiga trazer aquela área para engajar. Perfeito. Entendeu? Porque só assim a gente vai construindo um CRM mais integrado. A gente já até começa a ouvir no mercado nos últimos 3, 4 anos pós-pandemia, né? A partir de 21, começou a vir todo aquele buzz mesmo ali em cima de outras ferramentas e inovações em cima de CRM, né? As personalizações, hiperpersonalização, como que você começa a trabalhar o cliente anonimizado, como é que você começa, né, a conectar isso de diferentes formas. Mas é um pouco disso, sabe? Como é que você consegue ir trabalhando isso e dando clareza para engajando
as áreas internas. E em pequenos pilotos também, né? Nada Exato, muito grande nada que vai muito frustrar, grande. que não vai dar resultado. É isso, acho que assim, uma das coisas que a gente mais aprende, principalmente no digital, né, no varejo, no e-commerce, é testar rápido, aprender rápido, e não deu certo, despluga, pluga. O problema é, muitas vezes a empresa não tem essa agilidade Sim. de desplugar e plugar algo novo. Sim. E até né? escalar o que está dando certo também. Né? Exato. Então é um pouco de ir fazendo esse... Aí a gente volta nas caixinhas do em que momento que a sua empresa está. Exatamente, exatamente. Né? Legal. E vamos ao nosso quadro. Exatamente. O papo tá muito bom, mesmo. Muito. Nós temos um quadro aqui, que é literalmente o chute na quina. Porque a gente tá na mesa do CRM. Tá bom. Aí a gente quer saber algum chute na quina que você teve na sua carreira. Aquele que doeu, sabe? Alguma coisa que deu errado e você teve que aprender com isso pra gente poder aprender com o seu erro, inclusive. Legal, legal. Eu acho que eu vou ser meio clichê aqui, mas eu vou reforçar isso. Tá. É você acabar despriorizando a modelagem de dados quando você está realmente fazendo toda a sua configuração, que vai te sustentar para qualquer outra segmentação ou campanha que você vai fazer dentro de CRM. Sabe, despriorizar aquela fase ali, eu já passei por isso, que é você despriorizar aquela fase de realmente, cara, é melhor ter tirado aqueles dias, aquelas noites de você conseguir realmente entender depara de campo, saber como implementar um Web SDK da vida, saber como implementar outras ferramentas que iria disparar o evento certo, porque depois o custo de refatorar isso é muito caro e você pode acabar tomando a decisão de literalmente jogar fora o negócio, entendeu? E começar do zero. Perfeito. Então, acho que eu volto ali de novo para a arquitetura de dados, sabe? Que é a nossa base. Sim. E pelo fato de eu ser bastante analítico, metódico e ter vindo desse meu background mais matemático mesmo da coisa, eu já vi isso e já vivi isso na pele que não recomendo assim mesmo. É realmente um custo muito caro e que isso vai tirar toda a sua rentabilidade. Total. Que muitas vezes a empresa ali no curto prazo, ela não está dimensionando muito. Fazendo uma outra conexão, né? Tem alguns estudos, materiais, até mesmo isso internamente a gente já fez lá na Tânia, que CRM, muitas vezes, base de cliente, ela é uma metodologia de valuation da companhia. Sim. Quando você realmente pondera, analisa, segmenta a sua base e você entende, eu tenho X% de campeões, de promissores, de fiéis. Se eu mantiver essa taxa de recorrência ao longo de X tempo, quanto que é o valor da minha empresa hoje, valor presente? A gente começa a aplicar alguns conceitos financeiros de VPL, de valuation, dentro da base de clientes para você entender se realmente está sendo rentável aquela sua aquisição ou não. N casos, já vi alguns exemplos e super recentes assim que eu já passei, que eu já fui fazer, literalmente, um mini valuation ali naquela minha safra de clientes. E eu percebi, cara, essa safra não foi boa. É melhor jogar ela fora, construir uma nova e trabalhar isso de maneira mais integrada com o meu time de aquisição de cliente. Do que ficar tentando tirar. tirar mais uma vendinha desses benditos. Você pode até tirar, só que quando você coloca todo o seu custo de CRM, o esforço não vai valer. Não vale. E você já tem tudo isso dentro da empresa. Você já tem as suas segmentações de RFM, você sabe ticket, frequência, você já tem vários indicadores que você pode ponderar isso versus o seu custo. Então, você começa a fazer todo essa lógica, né, de quanto que realmente ainda é sustentável você tirar valor daquela safra ou daquele grupo de clientes, sabe? Então, é um pouco disso, assim, é um custo muito caro mesmo você não trabalhar forte isso aqui versus você realmente só... E claro, e de novo, gente, hoje no meu cargo executivo, eu como executivo no varejo, você sempre vai ter a pressão do dia a dia de gerar mais receita, trabalhar um maior ROI, vai, acelera... Beleza, não quero saber. Muitas vezes a pressão está aqui, em geração de receita não está muito aqui no dado. Mas é você saber ponderar de quando que é o momento de você... Tá bom, para eu conseguir fazer aquela personalização, eu tenho que voltar lá na minha arquitetura de dados. Construir aqueles campos, mandar isso para o meu CRM, para aí sim eu estar apto para conseguir fazer esse tipo de personalização.
E aí dá-lhe negociação, né, Matheus? E aí é o Dá-lhe dia a dia do Não, e aí executivo sabe que a o que gente- eu pensei agora, você falando desse lance das safras, o quanto é rentável e tudo mais, que aí já daria outro podcast, inclusive. Sim. Tá chegando o Black Friday, né? Exatamente. Muitas vezes, aliás, provavelmente, acho que quando esse episódio sair, ou já vai ter quase passado a Black Friday, ou vai ter passado, mas esse é um outro ponto interessantíssimo das empresas olharem na Black Friday, inclusive. O Com quanto que está certeza. sendo rentável essa galera que está chegando, né, nessa Com safra. certeza. Fazendo um paralelo também com Black Friday, mas até outras, acho que fazendo uma conexão aqui, né? Por exemplo, área de marketing digital e CRM. Quantos desafios a gente não já viu que marketing digital está focado em entregar um menor CPC, gerar sim. uma maior aquisição de cliente, trabalhar um ROAS médio e sustentar aquele orçamento para conseguir realmente direcionar mais a receita. E aí, quando você vai ver, quando você olha para o lado de CRM, toda aquela aquisição que foi feita não está saudável do lado agora, porque aqui você já tirou o primeiro valor ali daquele cliente, mas como que CRM olha para a continuidade daquele Sim, cliente, né? exatamente. Então, assim, até mesmo eu lá internamente, eu trabalho muito essa integração. Hoje, por exemplo, em julho, eu comecei a construir toda a minha audiência para o final do ano, que é a nossa maior sazonalidade, porque a Bulhões não tem Legal. Black Friday, Uhum. mas tem Natal, por exemplo. Toda a parte de presenteáveis, é uma sazonalidade muito forte pra gente. Então, toda a minha audiência do final do ano eu comecei a construir agora, Perfeito. no final do segundo tri e Show, terceiro aham. tri. E aí, se eu não começo a construir essa minha audiência alinhado com os meus indicadores de base, eu não vou ter um balizador, eu só vou jogar gente para dentro, Sim. tráfego, e estou supondo que eu vou tirar um bom valor deles, uma boa taxa de conversão no final do ano. Quando você começa a separar isso por safras de aquisição de clientes, você começa a perceber, aquela aquisição, aquela audiência que eu trouxe Não deu daquela bom. campanha, taxa de conversão de 0,5, de 0,7, fugindo muito ali do seu parâmetro de 1,5, e aí você começa a sentir. Então, se o time de CRM não está integrado com essa estratégia de aquisição, vai perdendo muito esse balizamento, Sim. entendeu? Esse controle, sabe? Então, acho que é um pouquinho aqui que Muito bom. tô trazendo aqui mais pra gente ir conectando outros pontos e a gente vai conversando. Muito bom, Ah, muito Matheus. Muito obrigada pela sua participação. O papo foi incrível, mesmo Legal. incrível. Lembrando para vocês que essa temporada foi patrocinada pela Zorro CRM, a nossa grande parceira. Fica aqui o nosso agradecimento especial a eles também. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio, gente. Muito obrigado, pessoal. Sempre um prazer. Tchau, tchau.